Seja você muito bem-vindo ao canal de Teologia Simples, onde eu sou o Pedro, apresentador desse programa, e eu tenho dúvidas e eu as compartilho com vocês, para que assim a gente consiga tirar ali, todas os nossos questionamentos sobre a Bíblia e entender, pelo menos o mínimo, o que ela está querendo dizer. Para a edificação da nossa vida em Cristo Jesus. Vamos começar lá em Mateus 5. Mateus 5:4, então, nas bem-aventuranças, será bem-aventurados os que choram. Vamos lá. Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ah, mas Pedro, o que ele quis dizer aqui? Quer dizer, então, que se um dia eu ficar triste porque eu me frustrei, ou porque aconteceu um imprevisto e eu chorar a noite toda, quer dizer que eu vou ser consolado por Jesus? Serei consolado por Deus, por anjos? O que isso quer dizer, meu Deus? Então, esse versículo, essa bem-aventurança, ela conversa com a bem-aventurança passada, tá? Na verdade, se você for levar ao pé da letra, todas as bem-aventuranças se conversam, tá? Mas aqui, ao meu ver, mais ainda, tá? Por quê? No vídeo passado, eu indico você a assistir ele antes de ver esse, tá? Pra você entender bem aqui. O vídeo passado fala daqueles que se arrependem, que reconhecem que estão em pecado e se arrependem, tá? Em resumo, bem resumidinho assim, bem por cima. Aqui, bem-aventurados os que choram. O que são os que choram? Quem é? Quem é o chorador? O chorão. Quem é o chorão aqui? O chorão, que pra mim é a parte mais bonita desse versículo, a parte mais linda, quer dizer o quê? Que é aquele cara que reconhece a partir do momento em que se converte, por exemplo, aqui Jesus, de forma geral, ele descreve, não são pré-requisitos, mas ele descreve características de um cristão, ou como um cristão deveria ser. Bem-aventurados os que choram. O que são esses que choram, tá? Eles são aqueles que pranteiam, choram pelo seu pecado, pelo seu próprio pecado em específico. É aquele que reconhece, que passa a ver que está em pecado, que passa a ver que está sujo e chora por isso. Chora, ele se lamenta pelo mal, pelo pecado, pela falha de não conseguir dar a devida glória a Deus, ao Senhor. E ele sabe disso, e por isso ele chora, reconhecendo que está sujo e reconhecendo que apenas em Jesus Cristo ele consegue encontrar perdão, porque o perdão de Jesus é maior que os nossos pecados, certo? Então, apenas em Deus nós encontramos redenção. E é isso que Jesus quis dizer aqui, falando dos que choram, tá? É aquele que reconhece pecador, que é falho, que chora genuinamente por isso, que se arrepende verdadeiramente e que pranteia por isso. E que, por não conseguir dar a devida glória a Deus, ele reconhece isso, mas também reconhecendo que apenas em Jesus nós podemos encontrar essa redenção e esse perdão, tá? O que acontece? Há um detalhe muito importante que eu gosto de trazer aqui, que eu gostei de trazer, foi que há exemplos na Bíblia de pessoas que choraram, tá? Por seus pecados e se arrependeram genuinamente. Um deles, que eu achei mais interessante de trazer, é o discípulo de Jesus, Pedro. Por quê? Por que eu trouxe Pedro? Além de ser, discípulo de Jesus, eu era um dos mais próximos, ele reconheceu que falhou quando negou Jesus, tá? É uma demonstração pra mim aqui, novamente, abrindo um parênteses, é pra mim a demonstração mais bonita, tá? É uma demonstração de arrependimento tão linda quando a gente sabe que pecou e chora por isso. Então, Pedro, o que Pedro fez? Pedro negou Jesus, todo mundo conhece essa história, tá? Pedro chorou quando negou Jesus, né? O arrependimento é isso, é reconhecimento do seu erro, da sua falha e se arrepender. Como no vídeo anterior eu falei que tem que ter uma mudança de mentalidade, tem que haver uma metanoia, uma mudança de atitude também, né? Pra você não tentar, pelo menos, não cometer esse erro de novo. Pedro chorou quando negou Jesus, né? A Bíblia fala ali das lágrimas de Pedro, né? Que foi, assim, um choro de amargo arrependimento quando negou Jesus. Esse é um exemplo também daqueles que choram, como Jesus disse aqui. Pedro, então, depois, como a gente conhece a história, né? Jesus ressuscitou, encontrou com Pedro e Pedro passou ali depois que Jesus subiu aos céus. Pode-se dizer que Pedro se tornou um cristão de verdade. É que naquele tempo ainda não havia surgido a palavra cristão, mas pode-se dizer ali que a conversão, isso aí, a conversão de Pedro veio depois da morte de Jesus. E pode-se dizer que esse foi o consolo que Pedro encontrou depois do seu arrependimento, né? Outro exemplo de arrependimento verdadeiro foi Davi. Davi se arrependeu amargamente de cometer o adultério com Betseba. Quando ele comete o adultério, ele percebeu, ele falhou. Quando o profeta Natan chega para ele
e conta aquela história, né, do pastor de ovelhas, e Davi ficava enfurecido, pois deve morrer o pastor que matou a ovelha do outro pastor que tinha apenas uma, e Natan fala que era ele, porque Davi adulterou com Batseba, percebeu depois do encontro com o profeta Natan e se arrependeu amargamente, jejuou, chorou, orou a Deus, se arrependeu. Claro que Deus não o poupou, né? Houve consequências pelo seu pecado, Deus o puniu, né? Como a gente conhece bem a história, Deus tirou esse filho, mas depois houve o consolo, onde veio Salomão, que seria o filho que iria construir o templo, né? O filho de Davi, com Batseba. Então esse foi o consolo ali de Pedro e de Davi, que encontraram um arrependimento verdadeiro mediante a tudo isso, tá? Então, em resumo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu trouxe aqui 2 exemplos, então, de arrependimentos verdadeiros e de consolos que vieram em seguida, tá? Vou deixar aqui, então, uma mensagem pra você. Talvez você esteja errando em alguma área da sua vida. Eu não sei, realmente eu não sei. Eu já errei muito na minha vida, já me arrependi amargamente de muitas decisões que eu tomei. E, sinceramente, a gente tem que imaginar que o que Deus quer pra nossa vida, ou o que Deus está fazendo, é muito maior do que a nossa falha, tá? É sobre encontrar perdão na dor, é sobre encontrar a bondade de Deus em meio ao sofrimento. É sobre isso. Por mais que você esteja passando por um momento muito ruim, você sabe que errou, o problema é você não saber que está errando e continua errando mesmo assim, por vontade própria. Aí é o problema. Mas quando você passa a reconhecer o seu erro, o seu pecado, e se arrepende por isso, você já está no caminho certo. Já deu um primeiro grande passo para o arrependimento verdadeiro. Reconhecer que pecou. Basta então reconhecer o pecado, claro, orar, pedir perdão a Deus, reconhecendo que o perdão do Senhor é maior do que o seu pecado. Mas também a gente precisa haver uma mudança de mentalidade acompanhada de uma mudança de atitude, evitando cometer o mesmo pecado. É claro que a gente é ser humano, então a gente vai falhar sempre, tá? Na maioria das vezes a gente vai errar. O importante aqui não é não fazer de novo. Até porque você não sabe se você vai conseguir não fazer, entende? O interessante aqui é você tentar não fazer. Tentar genuinamente. E tentar ao máximo evitar, fugir do pecado. Fuja. Não tente enfrentar ele porque você é ser humano e você vai cair. Você vai errar, você vai pecar, entende? O detalhe é tentar. Se você disser, eu nunca mais vou cometer esse pecado, você tá mentindo pra ti mesmo. Porque você não sabe. Não sabe o dia de amanhã, entende? Você não sabe se você vai se deparar com uma situação diferente em que você vai cair nesse mesmo pecado, e quando você percebe, nossa, fiz de novo, falei que nunca mais ia conseguir, nunca mais ia fazer esse pecado, entende? Aí você vai estar mentindo pra você mesmo. Então o importante o detalhe aqui é tentar. Vou tentar não cometer mais esse pecado, eu vou evitar ver tal rede social, vou evitar frequentar tal lugar, vou evitar tais amizades, vou tentar evitar. O tentar já demonstra que você vai tomar uma atitude de mudança para que não aconteça mais esse pecado. Enfim, haja metanoia, o arrependimento verdadeiro, então virá o consolo. Aí é com você e Deus. Ore, jejue e busque na palavra do Senhor a redenção de seus pecados, tá? Jesus, ele nos perdoa sempre que há um arrependimento verdadeiro. Então é interessante a gente sempre orar a Deus, clamar o nome dele, glorificar o nome dele através das nossas vidas. Nunca abandonar a fé em Cristo, né? E é isso, tá? Espero que essa palavra tenha chegado a você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Tenha uma ótima semana. Se você está me assistindo de manhã, de tarde, tenha um bom dia, uma boa tarde e boa noite. Até mais, até o próximo vídeo.